O negócio é o seguinte, seguindo com a série sobre arcos que eu acho que são subestimados demais por parte dos fãs de One Piece, dessa vez nós iremos falar de Thriller Bark, que é um arco que eu sinceramente não consigo entender quem não gosta. E eu suplico pra você que não acha ele bom, deixa aí nos comentários o porquê. Afinal de contas, esse é um arco muito engraçado, que apresenta um novo Chapéu de Palha com uma das histórias mais emocionantes do bando, que tem também uma estética temática e ambientação bem diferente do que a gente está acostumado a ver, e não bastasse tudo isso, ainda possui uma parte de porradaria muito legal, que eu inclusive ouso dizer que é melhor do que a parte de porradaria de Enies Lobby. E a gente ainda vai chegar no porquê disso. Mas, obviamente, que nem tudo são flores também. O arco tem os seus defeitos e tem os seus problemas. Porém, eu acredito que eles são minoria. Bom, só para contextualizar, a história começa logo após os Chapéus de Palha partirem de Water 7 com duas novas adições à sua tripulação, que são o Frank e o barco Thousand Sunny, em direção ao Novo Mundo. A expectativa da tripulação inicialmente era ir para a Ilha dos Tritões, porém, como nós sabemos, não é bem isso que acontece. No meio do caminho, eles acabam se perdendo no Triângulo Florian, onde eles conhecem um esqueleto falante chamado Brook, que o Luffy, assim que conhece, já convida para fazer parte da tripulação, e são capturados por um barco gigantesco intitulado de Thriller Bark, onde eles resolvem se aventurar em busca de recuperar a sombra do Brook que tinha sido roubada. É assim que tudo começa. Uma premissa bem simples e que eu inclusive acredito ser um dos motivos do pessoal não falar tanto do arco. Ele tem o azar de ser uma aventura divertidinha, quase como um especial de Halloween, no meio de alguns dos arcos mais importantes de One Piece inteiro. Antes dele, nós tivemos Water 7 e Enies Lobby, onde a gente tem os Chapéus de Palha invadindo uma ilha do governo mundial só para resgatar uma das suas tripulantes. Algo que rende, inclusive, a melhor cena do anime inteiro. E depois, nós temos simplesmente Sabaody, Amazon Lily, Impel Down e Marineford, que tem um pequeno acontecimento, né, bem pequenininho assim, que acaba mudando um pouco as coisas, né? Aí fica meio difícil de competir, né? Eu acho que o arco acaba sendo esmagado na percepção do público por não ser tão impactante como esses que eu acabei de citar aqui, né, vieram antes e os que acontecem depois. Mas enfim, sinopse dita, vamos então começar falando das coisas ruins do arco, para tirar elas logo do caminho, porque como eu disse, eu não acredito que tenha muitas delas. O primeiro e principal defeito, que eu acho que todo mundo vai concordar, é que os vilões do arco são muito fracos. E não fraco no questão de power scaling, né? Mas fracos como personagens. Eu acho que a única coisa realmente boa deles são as risadas. A do Hogback e do Moria, principalmente, eu acho que são duas das minhas favoritas de One Piece inteiro. Mas como eu tava dizendo, tirando esse fator, eles são bem ruinzinhos. Os únicos que se salvam um pouco pra mim são o Wars, a Perona e o Hogback, que talvez seja o melhor de todos, principalmente pela discussão ética que ele traz no confronto contra o Chopper, que eu particularmente gosto bastante. O Gecko Moria parece que mal é presente na trama, por boa parte do arco ele não tá fazendo basicamente nada, ele só terceiriza o trabalho pros outros e depois aparece do nada na barriga do Wars só pra estender a luta mais do que era necessário, deixando ela chata, e no final, nenhuma boa luta contra o Luffy ele tem. Ele não tem muita personalidade, a motivação dele é bem qualquer coisa, ele só quer criar um exército de zumbis forte pra dominar o mundo e pegar o One Piece. O design, eu não diria que é tão ruim assim, eu particularmente gosto da bizarrice, mas é só isso também. Ele só não é o pior personagem do arco, porque existe um outro abençoado que consegue ser bem pior, que é o Absalom, a figura mais inútil e chata do arco inteiro. Porque vamos lá, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Duas, na verdade. Qual é o papel do Absalom na história? Você lembra? E você sabe me dizer qual que é a relevância dele na história? Me responde aí. Eu vou tentar dar um tempo pra você pensar, né? Porque, né? Mas, responde aí, eu vou esperar.
Bom, se você conseguiu responder essa minha pergunta, primeiro, você é maluco, você tá falando com um vídeo, é melhor você se tratar. E segundo, você está errado, porque a única resposta certa é nada. Ele não adiciona em nada e ele não é relevante pro arco. Literalmente, a única coisa que ele faz é assediar a Robin e a Nami. Na sua primeira aparição, entre aspas, né, porque ele tá invisível, mas enfim, ele lambe a Robin, o que já seria o suficiente pra mim odiar ele, né? Porém, ele ainda dobra a aposta. Ele invade o banheiro em que a Nami estava e tenta sequestrá-la pra fazer dela a sua esposa. Quando dois dos maiores feitos do personagem no arco é isso aí, eu acho que dá pra gente perceber como ele não é um personagem tão bom, né, tão relevante. Logo depois dele invadir o banheiro da Nami, é revelado que ele é um dos generais da ilha e comanda um exército de zumbis fodas. E de início, você até pode pensar, pô, talvez ele faça algo, né, com esses zumbis que parecem ser bem poderosos, mas não. Esses zumbis só aparecem para enfrentar parte do Chapéu de Palha, conseguem sequestrar o Luffy, o que é um feito e tanto, mas depois vão pro casamento do Absalom e no final das contas são derrotados pelo Wars. O Absalom é tão ruim que nenhuma luta decente ele tem. Quando o Sanji aparece lá para salvar a Nami dele, ele fala que tem um monte de modificação no corpo feita pelo Hogback. Pele de elefante, músculo de gorila, cara de leão. Inclusive, são parênteses aqui, vocês sabem de onde vem esse rosto dele? Eu não tinha percebido na primeira vez que eu vi, mas o Oda mostra logo no começo do arco o leão que teve o seu rosto roubado e colocado no Absalom. Esse é confirmado num SBS, inclusive. Só que o Oda também diz que esse rosto humano nele não é necessariamente do Absalom. Então a gente não sabe como é o seu verdadeiro rosto. Mas, de qualquer jeito, tá aí Gabriaras Fun Facts para vocês. Mas, voltando pro que eu tava falando, né? Ele diz que tem um monte de modificação no corpo que deixa ele todo foda e tal. Mas no final das contas, elas não servem de nada. Ele toma um cacete do Sanji sem nem conseguir revirar direito e depois é finalizado por um ataque da Nami. Essa é a participação patética dele no arco. A única coisa legalzinha que ele traz são as piadas com o Sanji, dos zumbis falando como os dois são tarados e esquisitos. De resto, o Absalom é paia. Mas tirando os vilões, eu não acho que o arco tenha algum outro grande defeito. Muita gente reclama do ritmo dele, mas assim, algo que eu venho notando é que essa é uma reclamação recorrente para todos os arcos de One Piece, basicamente. Eu já vi gente falando isso sobre Alabasta, Skypiea, Water 7 e Enies Lobby nem tanto, mas eu acredito que tem um pessoal que reclama também. E agora com o Thriller Bark é a mesma coisa, e né, pô, pós-time skip então nem se fala, né? Esse é um problema bem recorrente do anime. Como eu li o mangá, eu não sofri muito com isso, a minha experiência foi bem boa. Só teve uma parte ali, depois do Luffy ter a sombra roubada, que deu uma ameaçada de ficar chato, mas logo depois as coisas voltam a ficar bem bacanas. Então assim, ritmo realmente não foi um problema pra mim. Agora, se você viu o anime, meus pêsames, realmente deve ter sido bem ruim. Ora, dito tudo isso, vamos falar das coisas boas. Logo de cara, eu acho que o arco já começa muito bem. A introdução do Brook é muito boa. Simplesmente do nada, um esqueleto falante aparece na história e o Luffy imediatamente convida ele para fazer parte da tripulação. Algo que faz muito sentido, porque assim, o Luffy nunca deixaria de passar a oportunidade de ter um esqueleto vivo no seu bando, né? Inclusive, eu gosto muito da relação entre os dois. Pra mim é maravilhoso como o Luffy é encantado com o Brook e se caga de rir com todas as suas piadas de esqueleto, enquanto o resto da tripulação fica de saco cheio delas. A forma como o Brook é apresentado eu acho muito boa. E olha que esse nem é o ápice do personagem, né? Quando a gente for conhecer o seu passado, aí que a coisa fica genuinamente emocionante. Mas essa linda e triste história de alguém que conseguiu reencontrar o sentido da vida, a gente comenta um pouco mais à frente. Outra coisa que eu acho muito bacana nesse início é a dinâmica de colocar o trio medroso para explorar a ilha. Além de ser algo diferente do que a gente está acostumado, é uma dinâmica que permite diversos momentos muito engraçados, tanto quando eles estão ali desesperados tentando entender onde que eles se meteram, quanto quando os outros chapéus de palha vão atrás deles, passando pelos mesmos lugares e as mesmas situações, porém tendo comportamentos completamente diferentes. Pô, é incrível como o trio medroso morre de medo do Cerberus e depois, quando é o Luffy, ele simplesmente doma o animal como se não fosse nada demais. Eu gosto muito da antítese entre esses dois grupos, que acaba levando a momentos deveramente
cômicos. E falando desses medrosos, algo muito revigorante de ver foi o destaque que o Usopp e o Chopper, principalmente, recebem no arco. Principalmente porque o último que eu li foi Dressrosa, para fazer o meu vídeo analisando. Lá, o Chopper nem faz nada e o Usopp tem um grande destaque, mas como a gente bem sabe, é basicamente o seu último no pós-time skip. Então, eu fiquei genuinamente feliz de ver esses personagens, que hoje são escanteados, brilhando mais uma vez. Eu acho o combate Usopp versus Perona muito bom. É legal como o Oda utiliza uma das características principais do personagem como um counter perfeito para os poderes da vilã. É algo que você inicialmente nem cogita que pode acontecer, mas que quando acontece, você percebe que faz muito sentido. É um recurso narrativo bem inteligente. É legal também que o Oda até utiliza o Sogeking mais uma vez quando o Usopp tá em uma situação grave. E até a finalização da luta é boa. O Usopp usando a cabeça para descobrir onde a Perona tava, utilizando um dial para conseguir derrotar um dos seus bichos e um martelo de 10 toneladas para acabar com tudo. É magnífico. Pra mim, só esse combate consegue exemplificar de maneira perfeita o porquê eu acho a parte de porradaria de Thriller Bark bem melhor do que a de Enies Lobby. E o motivo principal disso pra mim é que as lutas aqui não são só um monte de porradaria e troca de golpes sem sentido. Boa parte delas acaba recorrendo a recursos narrativos além do personagem ser mais forte do que o outro, o que deixa tudo mais interessante. Quando o Oda faz uma luta que é só trocação de golpe, eu geralmente acho elas bem fracas, porque ele não é muito bom em coreografia e geralmente as lutas seguem sempre o mesmo roteiro. O vilão toma uma porrada e o protagonista parece fodão, aí depois o vilão devolve a porrada e o protagonista fica de xereca, e aí depois de mais alguns golpes, no final o protagonista fica motivado e dá o golpe pra finalizar. É muito monótono, os golpes não têm consequência, os personagens parecem esponjas, enfim. Eu já fiz um vídeo falando só sobre isso e usando Dragon Ball como exemplo de lutas que eu acho muito boas. Então, se você quer ver eu falando melhor disso, assista o vídeo lá, que está aqui no card em algum dos cantos. Mas outro ótimo exemplo de uma boa luta pra mim é a do Chopper. Eu gosto muito como o Oda usa ele e o Hogback pra debater a ética do que estava acontecendo ali na ilha com os zumbis. O Chopper começa o arco entusiasmado em conhecer esse médico considerado lendário no mundo inteiro e que inicialmente parece estar pesquisando algo muito bacana, que é tentar trazer pessoas de volta à vida. Só que eventualmente nós descobrimos como ele é um péssimo ser humano e que nunca teve em mente a vontade de fazer o seu experimento em prol da humanidade. É muito interessante, inclusive, a forma como ele enxerga a vida de um ser humano. Ele considera que só pelo corpo estar se movendo e ter algum tipo de consciência, ele está vivo, enquanto o Chopper retruca dizendo que não. Um corpo que não está conectado com a sua alma não é um ser humano. E isso faz sentido, porque, por exemplo, a Sindri não tem a alma original dela. Então, quem ou o que ela é? Ela não é a atriz que faleceu e nem a alma barra sombra que foi colocado dentro dela. Ela é um amálgama bizarro dos dois. Isso pode ser considerado uma vida? Um ser humano? Porque mesmo ela estando, entre aspas, viva, ela também não tem vontade própria. Ela obedece cegamente ao que o Hogback fala. Esse é um questionamento muito interessante, sabe? Sobre o que é vida. E o Oda utiliza o Chopper muito bem para mostrar como pelo menos a perspectiva do Hogback está completamente equivocada. Pô, é muito legal ver a nossa Reninha, sabe? Mostrando que ela é um personagem e não apenas um mascote, sabe? Que saudade desse Chopper. Eu só acho uma pena que não é ele quem finaliza o médico. Ele, no final das contas, é pisoteado pelo Horus, o que acaba sendo meio poético também, de certa forma. O criador sendo um monstro pela sua própria criação. Só que a gente tá em One Piece também, né? A gente não pode esquecer esse detalhe, então o Hogback, ele na verdade não morreu. Ele volta no final do arco. Agora, uma outra luta que eu acho bem mais ou menos é Zoro versus Ryuma. Porque, mais uma vez, a dinâmica dela é muito monótona. As lutas do Zoro geralmente são baseadas em corte daqui, corte de lá, corte daqui, corte de lá, corte daqui, corte de lá, até o Zoro resolver dar o golpe final e terminar tudo. Essa aqui só tem algo um pouco mais interessante, porque eu gosto como o Oda utiliza um pouco mais o cenário durante o combate, que é, né, o topo da torre ali. Isso acaba dando uma dinamicidade um pouco mais interessante pra luta, e o golpe final é muito bonito. Eu gosto bastante desse painel, e também a gente não pode esquecer o Zoro ganhando ali a espada nova dele, é bem foda. Então, apesar dos pesares, essa luta
luta não é terrível. Mas voltando para combates realmente bons, vamos falar da melhor luta do arco para mim? Eu simplesmente amo os Chapéus de Palha versus Wars. Principalmente porque é basicamente uma batalha deles contra um Luffy gigante. E isso acaba gerando diversos momentos engraçados. Mas além disso, eu acho muito divertido a ideia dos Chapéus de Palha lutarem juntos contra uma ameaça. É muito legal ver eles dando ataques em conjunto. O Zoro sendo lançado pelo Sanji, o Frank fazendo uma escada no ar, quebrando todas as leis da física e dando um socão no Orso junto do Chopper. E é nessa batalha, inclusive, que nós temos um dos melhores momentos de One Piece inteiro, que é o Chapéu de Palha se juntando para fazer o seu robô, com até o Sanji e o Zoro se sujeitando a isso, mas a Robin se nega a fazer parte, dizendo que seria um insulto a ela como um ser humano. Infelizmente, nem tudo são flores também. Apesar da luta contra o gigante ancestral ser muito bacana, eu acho que ela acaba se estendendo mais do que deveria. Chega uma hora que ela fica maçante de acompanhar. Parece que nada que os Chapéus de Palha fazem é efetivo, então ela começa a ficar meio chata. E, ainda por cima, tem toda aquela pataquada do Luffy Nightmare, que, vamos ser sinceros, é provavelmente a pior transformação do Luffy em One Piece inteiro. Porque essa forma, além de vir muito do nada, ela é inútil quando você para pra pensar. Tipo, o Luffy tá lá correndo atrás do Moria, aí a sombra foge dele e ele acaba encontrando um monte de gente que teve a sua sombra roubada. Só que eles vêm com aquela história de absorver as sombras e o Luffy absorve várias delas e fica forte pra caralho, a ponto de conseguir rivalizar no mano a mano com o Wars. Isso é uma solução meio ruim, sabe? Pra conseguir enfrentar o vilão. Até porque, no final das contas, ela meio que não serve de nada. Logo depois do Luffy, teoricamente, derrotar o gigante, ele se levanta mais uma vez e mais uma vez os Chapéus de Palha têm que se juntar pra derrotá-lo. Com algumas pequenas modificações, dava pro Oda simplesmente fazer o Luffy voltar ali pra onde o bando tava, depois de não conseguir derrotar o Moria, e fazer com que ele fosse a peça final que faltava pro bando finalizar de vez o inimigo. Se você tira o Nightmare, eu duvido que alguém sentiria falta dele. Ele não tem um design legal, não é engraçado e muito menos memorável. Se hoje você faz uma versão de One Piece e exclui ele, ninguém ia reclamar. Eu duvido que existe fã do Luffy Nightmare. É uma transformação que não adiciona em nada, tá ligado? Não adiciona em nada, foi mal. Mas apesar desses pequenos problemas, pelo menos a investida final do Chapéu de Palha pra acabar com tudo é muito boa. Eu acho do caralho como o Oda utiliza cada personagem. Cada um faz a sua parte usando as suas habilidades. É tipo uma batalha de RPG. A Nami cria nuvens pra chover e molhar o Wars. O Frank e o Soap constroem todo um sistema de tubulação pra conseguir congelar o gigante. O Sanji chuta a corrente pra prender ele, o Zoro dá um corte aleatório só pra dizer que fez algo, o Chopper usa todo o seu conhecimento de anatomia pra instruir todo mundo em como quebrar a coluna do gigante, e aí vem o Luffy pra finalizar amassando a cara do receptáculo da sua sombra e inutilizá-lo de vez. Assim, essa luta, apesar de se estender um pouco mais do que eu acho que ela deveria, mano, ela é muito bacana, tá ligado? É muito legal ver os Chapéus de Palha lutando juntos pra derrotar alguém, sabe? E eu realmente acho uma pena o Oda nunca ter repetido isso depois. Mas enfim. Pra finalizar a porradaria, a gente tem o grande confronto contra o vilão principal do arco, o Gecko Moria. E toma uns 3 golpes, vomita e desmaia. Parece meu tio na balada. Assim, não tem nem muito o que dizer. Ele é, de fato, um dos vilões mais paias de One Piece. Mas pelo menos logo em seguida nós temos aquele grande momento com Bartolomeu Kuma e Roronoa Zoro. E ver toda essa parte hoje em dia é muito interessante, que a gente consegue ver ali quantas dicas o Oda estava deixando de quem era esse personagem. É interessante como o Oda coloca ele falando que não é uma arma completa ainda, mas que o seu corpo já não responde ao que sua mente quer. Tudo isso, depois de você ver o flashback dele, ganha um outro peso. Você entende o que estava acontecendo ali. Você sabe quem é aquela pessoa e o que ela passou. E é impressionante como o Oda já vai deixando dicas aqui. Eu não acho que ele já sabia desde aqui qual seria exatamente o passado do Kuma, mas ele provavelmente tinha uma boa ideia, né? Do que ele faria.
Agora, a cena do Zoro tomando a dor do Luffy é icônica, né? Essa aqui não tem nem muito o que falar. É sempre muito foda ver como um membro do bando tá disposto a dar sua vida pelo seu capitão. E a cereja no bolo ainda de tudo isso é como o Zoro se nega a receber os louros do seu sacrifício, dizendo que nada aconteceu. É um detalhezinho meio sutil até, mas adiciona muito ao personagem. Ele não fez o que fez para se mostrar, ele fez o que fez porque ele realmente acredita no seu amigo. Mas só um parênteses aqui, eu gosto muito da teoria de que nessa cena o Zoro inicialmente devia estar deitado ali, agonizando de dor, mas assim que ele ouviu o Sanji se aproximando, ele se levantou pra fazer pose de fodão e fingir que tava tranquilo. Pra mim isso é canon, realmente aconteceu, tá ligado? Eu duvido que o Zoro ficou ali o tempo todo de pé. Ele fez aquilo só pra se mostrar pro Sanji. E agora, só nos resta falar dele, né? O nosso esqueleto favorito e o seu passado trágico, que mostra mais uma vez o que o Oda sabe fazer de melhor. O Brook é um esqueleto vivo que pede pra ver calcinha das mulheres e faz piada de esqueleto toda vez que pode. Você provavelmente nunca imaginaria que esse personagem seria utilizado pra falar sobre solidão e esperança. Ele uma vez já fez parte de uma tripulação muito alegre, que tinha música como um dos seus alicerces. Essa tripulação uma vez teve até uma baleia de estimação por um certo período de tempo, mas que eventualmente teve de ser deixada para trás, pois os perigos das aventuras adiante seriam muito arriscadas para ela. Porém, mesmo diante de uma triste despedida, ainda havia uma esperançosa promessa. Em apenas alguns anos, a tripulação daria a volta ao mundo e se encontrariam novamente nesse mesmo ponto de partida. A baleia então estaria mais velha e mais apta a viver uma aventura na Grand Line, permitindo que eles pudessem navegar e festejar juntos mais uma vez. Porém, as preocupações estavam corretas. O mar era perigoso demais, até para os piratas. Entre doenças incuráveis e batalhas incessantes, a tripulação aos poucos pereceu. No final, diante da morte, a única coisa que eles puderam fazer foi cantar e tocar a sua música uma última vez. Um por um, cada um se foi. O único ainda de pé era aquele que tinha a fruta da vida. A fruta que te dá a oportunidade de viver mais uma vez. O que na teoria poderia ser uma bênção, na realidade se tornou tortura. Brook foi condenado a vagar nos destroços e restos daqueles que um dia sorriram e cantaram ao seu lado. 50 anos na escuridão, torcendo para que tudo fosse apenas um sonho, provavelmente pensando por que não acabar com aquilo logo de uma vez por todas. Qual o sentido de viver quando tudo que te dava vida já não existe mais? Eu sofri incontáveis dias. E para ser sincero, já tinha até perdido as minhas esperanças. Mas sabe, Sr. Luffy, eu tô feliz de estar vivo! A noite é escura, fria, solitária, triste e às vezes parece infinita. Mas não importa o quão aterrorizante ela pareça, inevitavelmente o sol há de raiar mais uma vez no horizonte, trazendo a luz, a esperança e a oportunidade de você aproveitar essa dádiva que é estar vivo. Nunca se sabe o que pode acontecer amanhã. Talvez o acaso faça com que você acabe se deparando com um pateta de borracha e seus amigos malucos, que te façam sentir como valeu a pena continuar vivendo. Eu lembro que na minha tier list de personagens de One Piece que mais sofreram, eu acabei falando que a história do Brook não tinha me pegado tanto. E muita gente nos comentários na época disse que eu tava maluco, né? Porque era muito bom e muito triste. E de fato, né? As pessoas estavam corretas. Eu não sei porque na hora lá eu não lembrava como sendo tão impactante. Mas vendo isso aqui, mano, é lindo, sabe? E acaba servindo até como uma lição de vida, né? Mas aí, né, o Brook finalmente entra de fato pro Chapéu de Palha e, assim como na grande maioria dos outros arcos, os Chapéus de Palha se despedem de Thriller Bark em festa, comemorando o seu mais novo membro da tripulação, que fica com eles umas 2 semanas até eles serem separados de novo pro time skip lá em Sabaody, né? Então, assim, coitado do Brook também. O bicho ficou sozinho 50 anos, aí quando ele acha alguém, ele é obrigado a ficar mais 2 anos sozinho, mano. Coitado do meu mano Brook. Mas é isso, né? Eu realmente acho o Thriller Bark um arco
bem subestimado. Eu acho ele muito divertido, ele é muito engraçado. O Oda tava muito inspirado quando tava escrevendo esse arco na época, porque parece que é uma sitcom em forma de mangá. É piada atrás de piada e atrás de piada, e a maioria delas são maravilhosas. Então, assim, eu não ironicamente daria pra Thriller Bark uma nota 8, mano, porque eu me diverti muito com ele. Mas, enfim, se você discorda de mim, deixa aí suas opiniões nos comentários. Deixem aí que notas vocês dariam pra Thriller Bark, se vocês acham que ele é subestimado ou não. E agora eu vou partir pra ler Sabaody, que é um arco que eu tô muito ansioso pra revisitar, porque muita gente considera como um dos melhores de One Piece, e talvez eu faça um vídeo aqui falando dele, assim como esse e assim como eu fiz com Jaya. Então, fiquem ligados, deixem um like no vídeo aqui, que ajuda bastante, se inscrevam no canal e se tornem membros, pra me ajudar aqui no canal e ter acesso a conteúdos 100% exclusivos, tá bom? Bebam água porque é importante e tamo junto.